Olá, querido aluno, você de casa nos assistindo. Estamos aqui de volta, eu, professora Maíra, e o Bruno. Oi, Bruno, nosso intérprete de Libras, para mais uma aula de Ciências da Natureza. Bom, a essa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao que a gente já havia iniciado a respeito da saúde do nosso sistema nervoso. No caso específico dessa aula, nós vamos focar mais nas questões físicas da saúde do nosso sistema nervoso. Hoje nós vamos pensar mais em como a postura, em como o cuidado com as regiões que estão protegendo, né, o nosso sistema nervoso, seja ele periférico, seja ele sistema nervoso central, como esse cuidado é importante para a gente, para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência mesmo. E essa aula de hoje, né, o 6º ano do ensino fundamental do nosso conteúdo de ciências. Bom, as habilidades, nós vamos dar continuidade com elas, vai ser compreender a estrutura do sistema nervoso e a transmissão dos impulsos nervosos e compreender a estrutura, sustentação e a movimentação dos animais resulta da integração entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. Bom, eu comecei com vocês falando um pouquinho dessa estrutura do sistema nervoso, pensando tanto a parte física mesmo, anatômica do sistema nervoso, mas também com a parte funcional dele. Isso foi falado na nossa aula, né, na última aula, e eu vou fazer uma breve revisão para que a gente consiga acompanhar esse conteúdo. Então, o nosso sistema nervoso, ele é composto da parte do sistema nervoso central, que a gente tem o que acontece dentro da nossa cabeça, né? Então, não é cérebro mais que a gente vai falar, nós vamos falar encéfalo. Então, vai ter o cérebro, vai ter outras regiões ali, como cerebelo, ponte, bulbo, que estão dentro da nossa caixa craniana. Eles compõem o nosso encéfalo, que é essa região que está no crânio. Agora, a parte do sistema nervoso central que parte do crânio é a nossa medula. E aí a medula é também sistema nervoso central. Ela está lá contida dentro da nossa coluna cervical. Agora, o sistema nervoso periférico, ele vai ser a parte que vai sair, né, a parte do sistema nervoso e se espalhar até chegar às extremidades do nosso organismo. Então, ele vai ser composto basicamente pelos nervos, né, que estão espalhados pelo nosso corpo, as terminações nervosas ali, os gânglios nervosos. Só que aí a gente sai agora da parte de falar a respeito da anatomia e entra na parte funcional. A gente tem no nosso sistema nervoso a parte somática, que vai ser aquela que a gente toma as decisões, a gente sabe as decisões que está tomando. Então, por exemplo, eu estou de pé, né, escolhi estar na postura de pé, escolhi estar segurando esse controle e estou aqui falando conscientemente cada palavra para essa aula. E a gente tem a parte que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que é a parte que a gente não controla. Às vezes a gente pode até controlar, mas a gente normalmente não controla ou a gente simplesmente não tem consciência de que ele está funcionando. Nosso intestino, por exemplo, se você faz uma refeição, você não fica pensando, estou mastigando do lado direito, do lado esquerdo, vou deglutir. Esse alimento vai chegar ao meu estômago, vou começar a digestão. Você não tem consciência desses atos. Por isso que a gente chama ele de autônomo. Ele funciona, né, por ele mesmo, através da coordenação, né, que ele recebe do sistema nervoso central. E aí a gente tem as duas divisões, sistema nervoso periférico, né, no caso aqui da divisão anatômica, mas a parte funcional simpático. Então, a gente tem sistema nervoso periférico simpático e sistema nervoso periférico parasimpático. Eles têm nervos, terminações nervosas que são um pouco diferentes, mas a função deles aqui é gerar reações autônomas no nosso organismo que funcionam para uma ou outra finalidade. No parasimpático, geralmente são ações de repouso. No simpático, são as ações que a gente fala de luta ou fuga. Mas não necessariamente luta ou fuga, são as ações que a gente está acordado, que a gente está realizando coisas ao nosso redor ali e essas reações, né, esses estímulos que vão chegar, partem do simpático. No parasimpático, por exemplo, você vai dormir, você vai descansar após uma refeição, todas as ações que são demandadas ali aos seus órgãos são da resposta dele. Então, para a gente falar das doenças do sistema nervoso, nós vamos considerar as diferenças anatômicas e na próxima aula a gente ainda vai entrar um pouquinho mais em detalhes, a gente também vai falar a respeito da interação do nosso sistema nervoso com as drogas e ao longo desse percurso nós vamos utilizar de novo essas informações que eu trouxe para vocês, tanto a questão anatômica das divisões quanto a questão funcional. Então aqui a gente teria o sistema nervoso central, a parte do encéfalo dentro do crânio e a medula espinhal. E a partir da medula espinhal a gente
vai ter a separação, né, de todos os nervos aqui que vão partir ao longo do nosso corpo, de todas as terminações nervosas que funcionam aqui no nosso organismo. Então, sempre o sistema nervoso central, o que está dentro da caixa craniana, mais a medula que fica lá dentro da nossa coluna vertebral. E, a partir deles, o sistema nervoso periférico, que são os nervos e gânglios ali espalhados no nosso organismo. E aí, quando a gente vai falar da saúde desse sistema nervoso, a gente tem que pensar um pouco aqui em como que ele é protegido e em como que a gente pode se ferir, né, se machucar ou ter algum problema, alguma doença, em relação a adoecimento mesmo aqui com um acidente ou com algo que a gente possa se contaminar, alguma coisa que nos ocorra. A parte do sistema nervoso dentro da caixa craniana é com certeza fundamental para a nossa sobrevivência. Se a gente tiver danos aqui muito graves, a gente vai morrer, né? Então, a proteção aqui ela é muito extrema. Eu mostrei para vocês na última aula a respeito do sistema nervoso, como que é o crânio, né? A importância do crânio aqui para a proteção dessas estruturas que ficam ali dentro da caixa craniana, de todo o nosso encéfalo. Agora a gente tem que visualizar nessa imagem, olha só, a dimensão dos ossos, né, que protegem essa região. Então nós temos uma estrutura aqui como se fosse um tanque de guerra aqui mesmo, protegendo tudo que a gente tem dentro da caixa craniana. E ainda assim podemos sofrer fraturas. Então, quando a gente faz um esporte, você vai andar de moto, ou você vai visitar uma obra, por exemplo, realmente a gente vai ter o uso do capacete. Por quê? Proteção. Apesar desse crânio aqui ser extremamente forte, uma estrutura de proteção muito impressionante, a gente ainda pode se ferir. Então, o capacete é uma proteção extra que a gente tem para evitar de ter qualquer tipo de fratura nessa região do crânio. E isso é muito importante porque a fratura não precisa ser uma fratura que você tenha perda aqui da massa, né, encefálica, que a gente fala quando você tem um acidente de maior gravidade. Mas a gente tem que pensar também que uma pancada, uma fratura que às vezes vai ser só uma rachadura superficial aqui, ela pode gerar um acidente vascular cerebral de maior gravidade, que seria o quê? Uma hemorragia, porque toda essa região aqui, gente, ela é vascularizada, tem o sangue, precisa ter sangue. O sangue levando os nutrientes, levando o oxigênio, retirando o gás carbônico, retirando as excretas, né? A região do nosso encéfalo, o cérebro e as outras estruturas contidas ali, ele é também uma parte, né, um órgão do nosso corpo que precisa de irrigação sanguínea. E se você machuca, fere essa região, se você tem, né, uma trinca nessa caixa craniana, ou simplesmente bate mesmo e o encéfalo desloca dentro da caixa craniana, você pode ter múltiplos pontos aqui de perda de sangue, né, vaso sanguíneo se rompendo. E aí você tem acidente vascular cerebral, você tem um edema, né, você tem a formação de um coágulo, e aí você pode ter danos permanentes aqui à saúde da pessoa, né, a partir do momento que ela tem esse tipo de ferimento. Então, certas regiões da nossa cabeça aqui, com fraturas, com alguma pancada, elas podem ser até mais graves para a gente. Então, por isso que sempre que a gente vai praticar um esporte, a gente vai andar de moto, a gente vai fazer algum esporte de aventura, mata adentro, vai subir, escalar, o que for, é ideal que a gente utilize o capacete. Por quê? Porque aí você está protegendo essa região aqui, que é uma região muito importante, uma região muito forte também, né, preparada para proteção, evoluiu com o ser humano para isso, mas se você machucar, cair de uma altura muito grande, por exemplo, o crânio não vai resistir, né? Então, a partir do crânio vai partir, né, vai descer aqui a medula espinhal, que vai percorrer toda a nossa coluna vertebral. E aí que vem uma outra questão, que a coluna, né, ela é um conjunto ali de vértebras, que são essas estruturas aqui, e essas vértebras, elas, dentro delas, né, nessa parte aqui central, que a gente tem a parte da medula espinhal passando. Então, dentro de cada vértebra, a medula está atravessando ali. E aí eu vou trazer, né, para vocês aqui uma noção um pouco mais clara, com esse modelinho anatômico, que a gente já até utilizou na última aula também, mas o que acontece? Quando a gente vai acompanhar o trajeto aqui da medula ao longo, né, da estrutura óssea da coluna vertebral, a gente tem que pensar que cada uma dessas vértebras aqui, que estão sendo mostradas para vocês, elas têm
um disco de proteção entre elas para evitar o desgaste. Esse disco de proteção, ele é nada mais aqui do que uma cartilagem. E essa cartilagem, ela evita que uma vértebra desgaste mesmo o osso, né, esfregando um no outro aqui ao longo do nosso deslocamento, ele gere um desgaste a ponto da gente, né, nem ter condição de se movimentar. Então, a cartilagem é uma proteção. Essa proteção e união também, que acontece aqui, né, entre uma vértebra e outra, então a gente tem uma estrutura muscular muito forte aqui, a gente tem tecido conjuntivo mantendo a estrutura da coluna vertebral, ela garante a estabilidade da medula aqui dentro. Por quê, gente? A medula ela tem a textura muito parecida com o resto do encéfalo. A medula ela é muito sensível, então eu posso pegar a medula, né, com a mão, a medula de um animal vertebrado tal como nós, eu posso pegar de um porco, por exemplo, se eu apertar na minha mão, assim, eu desfaço aquele tecido, de tão sensível que ele é. Então, a coluna vertebral, assim como a caixa craniana, ela é fundamental para proteger essa parte do nosso sistema nervoso. E essa parte do sistema nervoso que fica contida aqui dentro, se houver alguma fratura, alguma alteração aqui na forma como essas vértebras elas estão se unindo, isso pode afetar diretamente a medula. Uma fratura, por exemplo, digamos que eu frature aqui essa região, né, e há um rompimento, então as duas vértebras se soltam. A medula ali dentro, ela vai, se não partir completamente, ela vai sofrer ali algum tipo de rompimento. E isso vai gerar o quê? Uma perda de impulsos nervosos que vão ser capazes de passar, porque você tem perda mesmo, as células que estavam ali não vão estar funcionais mais. E aí os estímulos nervosos não chegam em certas regiões do corpo, como eu vou explicar para vocês. Então, essa estrutura das vértebras aqui, ela permite, né, como são vários pedacinhos, várias partes que as vértebras têm, elas permitem que a gente tenha certa articulação. O que significa isso? Que a gente consiga movimentar um pouco a nossa coluna, né, de um lado para o outro, para frente, para trás, né, sem romper. Se ela fosse uma estrutura, né, um osso só, de cima a baixo, a gente seria, né, uma árvore praticamente, né? A gente só moveria os membros. Uma coisa extremamente desagradável que não permitiria que a gente tivesse o estilo de vida que a gente tem. Então, essas várias partezinhas, né, que se divide a coluna, que são as vértebras, elas são importantes para permitir mobilidade, mas se a gente não cuida delas de forma adequada, né, se a gente pode, né, também sofrer um acidente, a gente pode ter a perda aqui do que seria o controle mesmo de partes do nosso corpo, porque não vai passar um impulso nervoso. Então, se a gente dividir a coluna vertebral, a gente teria a parte do pescoço logo abaixo do crânio, são as vértebras cervicais, são as do pescoço. As primeiras vértebras cervicais aqui, fratura nelas, né, uma fratura que separe completamente a medula do resto do corpo, elas são fatais se não houver, assim, a grande parte são fatais, mas se não houver o devido atendimento médico também, porque geralmente a pessoa perde o controle da respiração. Então, é a fratura no pescoço, né, na cervical mais alta, assim, bem na base do crânio mesmo. Esse tipo de fratura, você não consegue mais controlar a musculatura da região torácica para inflar, né, o tórax e o pulmão se encher de ar. Então, você precisa manter essa pessoa em situação de intubação contínua, que é o caso mais grave aí, né, dessas fraturas. Agora, as fraturas na região torácica, dependendo da altura que essas fraturas ocorrem, elas vão imobilizar a pessoa também a alturas diferentes, digamos assim. Então, você pode perder o movimento dos braços ou não, né? Ou às vezes perde o movimento apenas das pernas, perde a sensibilidade apenas das pernas, ou chega mais ou menos na altura, né, mediana do corpo aqui, da região ainda torácica. Então, dependendo de onde ocorre a fratura, aqui tem uma perda maior ou menor. E as vértebras lombares são as vértebras que estão mais abaixo. Geralmente, as fraturas nessa região, elas vão fazer com que a pessoa perca, né, movimento de pernas. Então, a paraplegia. No caso aqui, vértebras lombares, paraplegia, né, perda de movimento das pernas. Das vértebras torácicas pode ser paraplegia, mas às vezes, dependendo da gravidade, a altura que acontece aqui, a pessoa pode ficar numa situação tetraplégica também. Agora, nas fraturas nas cervicais, geralmente a tetraplegia, que é o quê? Você não vai movimentar nem braços, nem pernas mais.
Então, essas fraturas, elas são muito graves, por isso que a gente tem que ter questões de segurança na prática dos esportes, pensar também, né, no uso de cinto de segurança, uso de proteção quando se trabalha em situações que você está muito vulnerável a quedas, porque uma vez fraturada é muito difícil a recuperação. E aí, a gente tem também os desvios posturais. E isso aqui é muito importante, gente, porque quando eu estou falando lá das vértebras da coluna, a gente tem que pensar que do meio aqui, a gente tem a medula, e da medula partem os nervos. Então, cada nervo que está partindo ali da medula, que está saindo da região, né, das vértebras, ela vai sair na lateral aqui e, né, o nervo vai sair, chegar à localização, né, por exemplo, vai vir o nervo até a extremidade do meu braço. Mas aqui, se ele tiver qualquer machucado, se ele tiver qualquer coisa pressionando, pode gerar um problema também, que é o que acontece nos desvios posturais. E às vezes, após algum acidente, a pessoa não tem uma perda, né, da medula, não rompe ela totalmente numa região, mas a pessoa fica com aquela vértebra, uma área das vértebras machucada e não se recupera plenamente. E aí o que acontece? Aquela região ali, às vezes, tem uma calcificação, então a vértebra não consegue mais se movimentar da maneira como movimentava antes, e aí essa pessoa começa a ter um desvio postural. A outra maneira de você adquirir um desvio postural da coluna é se posicionar mal, né? Se sentar de qualquer jeito, não observar a sua postura ao longo do dia, e com isso você favorece que a coluna comece a ficar mesmo numa posição que não é adequada. Então a gente tem aqui alguns exemplos de desvios posturais. A escoliose, por exemplo, tem esse nome, a escoliose, porque é bem associada com a escola mesmo, com a posição que a gente fica na carteira na escola. Então você fica meio de ladinho lá, sentado, né, entediado às vezes, e aí esse desvio vai se tornando permanente, e é um problema que vai gerar muitas dores e pode gerar também uma perda dos estímulos passando para certas regiões, porque a vértebra não está na posição adequada e uma começa a comprimir a outra e às vezes comprimir a saída dos nervos ali. E aí a pessoa pode ter vários problemas em relação a isso. Outra questão que a gente tem aqui postural que é muito importante é a parte das tecnologias atuais. Com os celulares a gente fica mexendo no celular e acaba que no final do dia a gente já está assim, né, no celular. Esse desvio postural, ele é muito importante na atualidade, ele tem gerado problemas de saúde, porque as pessoas começam a ter dores crônicas, né, dores contínuas, sempre ocorrendo de novo, cada vez piores. Por quê? Porque as vértebras cervicais, as vértebras do pescoço, elas estão comprimindo uma a outra. Isso muda aquele formato do disco de cartilagem que fica entre as colunas, entre as vértebras, desculpa, na nossa coluna. Isso muda a forma como uma vértebra se posiciona em relação à outra. Uma vértebra pode posicionar e amassar, esmagar ali a saída do nervo ali da região da coluna. Então, isso vai gerando problemas cada vez piores ali para a pessoa. Quando a gente está no eixo correto aqui de postura do nosso pescoço, o peso, né, que a nossa cabeça, a região do nosso crânio oferece sobre o corpo é de 6 quilos. Olha só, à medida que a gente vai mudando o grau de inclinação da cabeça, esse peso pode atingir até 27 quilos de esforço, gente. O esforço que é feito aqui para manutenção da posição que a cabeça está. Então, a nossa cabeça pesa para o nosso corpo 27 quilos se a gente estiver naquele ângulo mais extremo ali, utilizando o celular. E aí eu pergunto para vocês estão em casa me assistindo, como é que está a postura de vocês nesse momento? A maioria das pessoas, às vezes, né, tá sentadinha, de ladinho, né, observando a televisão, está no celular e não está pensando na postura que está. Essa postura, a gente tem que pensar nela o tempo todo. A gente tem que transformar ela num pensamento contínuo para que a gente adote maneiras mais adequadas de sentar, a maneira mais adequada de se levantar, a maneira mais adequada de deitar para dormir, porque vai, né, ao longo do tempo, se tornando permanente aqui esses desvios posturais no nosso cotidiano. Então, a gente tem aquela mania, né? Chega no fim da tarde ou no começo da noite, nossa, não sei por que as minhas costas estão doendo tanto, mas no final das contas, você sabe sim, é o desvio postural. Esse desvio postural, como eu falei, pode comprimir lá a saída dos nervos na coluna vertebral da gente e pode causar danos permanentes a cada uma das vértebras ali. Então vamos tomar cuidado, pessoal, vamos usar posturas mais bacanas para a gente sentar, vamos tomar cuidado também de usar material de proteção quando estivermos
dispostos ali a fazer grandes aventuras. Então, nessa aula de hoje, nós aprendemos que o sistema nervoso é protegido pelo sistema esquelético e também pelos músculos do nosso corpo. Se adotamos atividades de risco sem equipamento de segurança ou mantemos posturas físicas inadequadas, podemos danificar de forma irreversível o nosso sistema nervoso, seja ele central ou periférico. Então é isso, pessoal. A aula de hoje é um convite a vocês pensarem sobre a segurança do organismo de vocês e também para que vocês pensem a respeito da postura que a gente tem todo santo dia, ao sentar, ao levantar, ao viver o nosso cotidiano. Um abraço a todos e até a próxima aula.